Olá, pessoal. Sou a professora Janiele Rodrigues. Eu venho aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos aprendamos um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, nessa videoaula, a gente vai aprender sobre o triângulo retângulo. Inicialmente, o que é um triângulo retângulo? Como vocês veem aqui, as figuras ilustradas, é todo o triângulo em que um dos ângulos corresponde a um ângulo reto, ou seja, que mede o equivalente a 90 graus. O ângulo reto ele é identificado dessa forma. É um quadradinho com um pontinho no meio. Então, todos esses triângulos aqui representam um triângulo retângulo, certo? E a gente identifica através do ângulo reto. Então, vejam, nesta videoaula, o que eu quero que vocês consigam compreender é sobre o reconhecimento dos elementos de um triângulo retângulo. Eu preciso reconhecer quais são os elementos que formam um triângulo retângulo. Para começar, observe aqui nesse primeiro triângulo. Eu tenho o triângulo ABC, certo? Então, se a gente observar os lados desse triângulo, eles recebem nomes específicos, especiais. E aí, quem vai me nortear a identificar cada um desses lados é o ângulo reto. Aqui está o ângulo reto que mede 90 graus. O lado que está oposto a ele é chamado de hipotenusa. Ou seja, o lado que está à frente do ângulo reto é chamado de hipotenusa. E é sempre o lado maior no triângulo retângulo, certo? Os outros dois lados que formam o ângulo reto, observem aqui. Os dois lados que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos, certo? Então, a gente viu aí os três lados sendo representados, que no caso são os elementos, né, do triângulo retângulo, hipotenusa e os dois catetos, certo? Olha, uma questão importante que eu vou fazer uma revisão aqui é a gente saber sobre esses ângulos que representam um triângulo retângulo. Nós já sabemos aqui que eu falei sobre o ângulo reto, que mede 90 graus. Agora vamos entender um pouco sobre esses outros dois ângulos, que no caso são agudos. Por quê, professora? Concordam comigo? A soma dos três ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, nesse caso aqui o triângulo retângulo, equivale a 180 graus. Se nós temos aqui um ângulo reto, que mede o equivalente a 90 graus, o que é que sobra para 180? Não é 90? Portanto, a soma desses dois ângulos aqui, que são agudos, corresponde a 90 graus. Eles são ângulos complementares. Significa dizer que somando a medida dos dois, equivale a 90 graus. Tá bom? Agora, dando continuidade, falando ainda sobre os elementos de um triângulo, a gente pode observar a altura de um triângulo retângulo. Esse tracejado que eu fiz aqui representa a altura. Ela parte do vértice do ângulo reto, que representa o ângulo reto, certo? E vai até o lado oposto, no caso, relativa à hipotenusa. A altura está sempre relativa à hipotenusa. Nós temos aqui a altura. Quando a gente traça a altura, perceba que divide o triângulo maior, ABC, em dois outros menores. Então, nós temos aqui três triângulos semelhantes, certo? E aí, eu desenho aqui para vocês. Percebam que esse aqui da esquerda é esse aqui, ABH, e esse da direita é esse outro aqui, AHC, certo? Esses três triângulos, eles são semelhantes. A gente vai estudar mais na frente, de forma mais detalhada, sobre a semelhança entre esses triângulos, certo? Vamos continuar aqui com os elementos? Observem agora o triângulo de número 2. Professora, mas agora já não tem o nome hipotenusa e catetos. É verdade. Por quê? A gente não vai aparecer em nenhum lugar que vocês veem. Geralmente, a hipotenusa e os catetos, eles vêm sendo representados por letras minúsculas. E as mais comuns é A, B e C. A é a letrinha que representa o lado referente à hipotenusa. B e C são as letras que representam os lados referentes aos catetos. Mas isso partiu de onde? Qual é a ideia? Observe o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho o triângulo A, B e C. Os vértices desse triângulo está sendo representado pela letra A maiúscula, B maiúscula, C maiúscula. Então, o que é que você vai fazer? Esse vértice A maiúsculo aqui, que forma o ângulo reto, o oposto a ele é a hipotenusa. Concorda comigo? Então, vai ser representado pela letra A minúscula, certo? Agora, observe esse ângulo agudo aqui, que é o ângulo B. O lado oposto a ele, vai ser um dos catetos representado pela letra B minúscula, certo? Observe agora esse outro ângulo aqui.
no verso C, que forma aqui no verso C. E observem o lado oposto. Então, vai ser sempre representado, que é o outro cateto, pela letra C minúscula, certo? Então, viram de onde saiu essas letrinhas para representar a hipotenusa e os catetos? Ótimo. Que bom que entenderam. A gente discutiu aqui que ao traçar a altura, a gente divide o triângulo maior ABC em outros dois triângulos, certo? Da mesma forma que a gente divide aqui a hipotenusa em duas partes. Essas duas partes, que vai aqui BH, HC, elas são chamadas projeções ortogonais de cada um dos catetos sobre a hipotenusa. O que é isso, professora? Vamos lá. Estão vendo que aqui está o cateto C e aqui está o cateto B. É como se houvesse uma luz apontando para o cateto C. A sombra é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, que está sendo representada aqui pela letra M. Estão vendo? M minúsculo. Agora, aqui, a luz ela está aqui, sobre o cateto B. Então, apontando para o cateto B, aliás. Então, a sombra é a projeção referente ao cateto B sobre a hipotenusa, que está sendo representado pela letra M, que é essa distância aqui de H até C. Então, a gente tem aqui duas projeções. Elas não são referentes aos catetos e não são dois. Então, a gente tem aqui a projeção que vai do segmento B até H, projeção M, referente ao cateto C sobre a hipotenusa. E a projeção N, que vai do segmento H até C, que é referente ao cateto B sobre a hipotenusa, certo? Uma questão que eu sei que vocês já observaram. Que se eu somar aqui a medida da projeção M com a medida da projeção N, concorda comigo que é equivalente à medida da hipotenusa? Exatamente. Ou seja, a medida da hipotenusa, que no caso está sendo representada pela letra A, é exatamente igual à soma das projeções M e N. Concordam comigo? Essa aqui é uma das relações métricas que a gente vai estudar, a mais simples que tem. Dá para a gente visualizar de forma muito óbvia, certo? Então, pessoal, nessa videoaula foi só para que vocês pudessem reconhecer os elementos de um triângulo retângulo, que são fundamentais para a gente aprender outros conteúdos, certo? Aí eu coloquei aqui ao lado um resumo, que vocês podem colocar a pausa e olhar bem direitinho. Então, a gente estudou sobre os lados do triângulo retângulo, que são chamados de hipotenusa e catetos. A gente estudou sobre a altura e a gente também estudou sobre as projeções ortogonais de cada um dos catetos sobre a hipotenusa, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.